Vocês tomassem o lugar de vocês já, nós vamos começar aqui. Desligar a música. Boa noite, queridos. Filipenses 2:5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas se esvaziou, e sendo encontrado em forma humana, se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Jesus Cristo, Senhor. E às vezes nós esquecemos que aquele Jesus venceu a morte e está sentado no trono. E às vezes nós nos colocamos no centro das nossas vidas, nós nos colocamos no centro dos nossos corações e achamos que a nossa forma é melhor, que o nosso jeito de fazer é melhor, que vale muito mais aquilo que eu penso, aquilo que eu planejo, aquilo que eu sonho. Mas eu queria lembrar você hoje, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos colocar o Senhor Jesus no trono do nosso coração, no centro da nossa vida. Queria convidar você a se colocar de pé. Tem um louvor bem antigo que diz assim: toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Amém, Senhor Jesus. Pai, nós te convidamos, Senhor, que o Senhor seja o centro, Pai, deste culto hoje à noite, Pai. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Senhor, todos os dias, Pai. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, correr para Ti, Senhor, ao acordar. Que nós possamos, Senhor, derramar aos Teus pés, Senhor, no final do dia, Deus, tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Tudo aquilo que nós planejamos, todos os nossos sonhos, Jesus. Que o Senhor seja o centro, Pai. E que nós possamos, Senhor, pedir, Deus, por uma mente, Pai, como a Tua, Jesus. Que nós possamos, Senhor, ter a atitude como o Senhor teve, Pai. Que se humilhou, Senhor. Que possamos aprender contigo, Pai, como ser servo, como ser humilde, Senhor, e como ser obediente, Pai. Custe o que custar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor Jesus. Amém. Deixou a sua glória, morreu
Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si o pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Declare só tu és. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Jesus, toda glória a Ti. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Toda glória, toda glória. Amém. Amém, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o
formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu, Sua glória enche maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso é o nosso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, Jesus.
Poderoso Deus, poderoso Deus, anseia por ti. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, és poderoso, és soberano, acima de todas as coisas. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Continue de olhos fechados. Você entrou aqui essa noite e talvez você esteja precisando que o poderoso Deus ouça a sua oração. Talvez você tenha entrado aqui essa noite precisando que o poderoso Deus estenda a mão sobre a sua vida, te socorra na tua necessidade, na sua angústia, na sua luta. E esse Deus ao qual nós oramos, Ele é poderoso. Muitas vezes, quando eu vou orar, muitas vezes eu lembro desse louvor, e eu lembro e Ele me faz lembrar que nós estamos servindo um Deus poderoso, um Deus invencível, que tem todo o poder. Nos momentos de maior necessidade, que eu precisava de um milagre, eu orei dessa forma, falando: Senhor, eu estou orando a um Deus poderoso, a um Deus invencível, a um Deus que pode todas as coisas, que pode aquilo que eu não posso. Senhor, então eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, você entrou aqui hoje, talvez precisando sentir a presença de Deus na sua vida, que o poderoso Deus essa noite possa tocar na sua vida. Queria que você continuasse em oração, feche os seus olhos, apresente diante do poderoso Deus aquilo que tem roubado a tua paz, aquilo que tem roubado a tua alegria. Coloque diante do poderoso Deus, aquele que é poderoso para fazer as coisas impossíveis, aquele que tem poder para fazer milagre. Milagre é algo impossível ao ser humano. Então coloque diante dele a tua ansiedade, coloque, seja o que for, seja aquilo que você na sua vida, aquilo que você está vivendo hoje, no seu trabalho, no seu lar, num relacionamento com alguém do seu trabalho, aquilo que você precisa hoje, seja nos seus estudos, seja o que for aquilo que rouba a tua paz, coloque diante dele e fala: poderoso Deus, me ajuda, poderoso Deus, me socorre, poderoso Deus, tira essa angústia, tira essa ansiedade da minha vida, poderoso Deus, me faz crer essa noite. Poderoso Deus, Senhor, nós oramos essa noite por todos que entraram aqui. Nós oramos por aqueles que estão no culto online também, e pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um dos teus queridos, Senhor, que esta noite precisam, Deus amado, precisam, Senhor Deus, de um socorro. Senhor, tem misericórdia de todos que estão aflitos, Senhor, muitas vezes transparecendo que tudo está bem, mas por dentro, Senhor, está um turbilhão, Senhor, por dentro está uma angústia. Deus amado, Deus, socorre agora e traz a paz que excede todo entendimento. Deus, poderoso Deus, cerca esta vida agora com a tua presença. Cerca esta vida agora com a tua misericórdia, Senhor, com teu amor. Senhor, em nome de Jesus, lembra, Senhor Deus, que nós oramos a esse Deus que é poderoso, esse Deus que é invencível, Senhor Deus amado, esse Deus que, Senhor, põe para correr todo o mal, toda a opressão, Senhor, todo ataque do maligno na nossa vida. Se é algo espiritual, Senhor,
Pai, põe para correr nessa vida agora toda a opressão na mente, no coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, com o Teu Espírito Santo nós pedimos, nós sabemos que nós não precisamos te ensinar nada, Senhor, por isso nós pedimos, Pai, toca nesse coração hoje e traz a paz, traz a Tua paz maravilhosa, que excede todo entendimento, tira todo o medo, tira, Senhor, leva embora essa noite em nome de Jesus. Senhor, olha para aqueles que estão enfermos, Senhor, e opera um milagre. Nós oramos essa noite aqui, Senhor, como igreja, pela filhinha do nosso irmão lá no Butantã, o Fernando Ortega, Senhor, que está enferma, com 2/3 do pulmão tomado, Senhor, no hospital. Tem misericórdia dela. Nós mais uma vez abençoamos a vida da sua filhinha e repreendemos toda enfermidade, Senhor, naquele pulmão, em nome de Jesus. Limpa aquele pulmão, opera um milagre na vida dele essa noite, na vida dela. Essa noite é o que nós pedimos, Senhor, e oramos crendo no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Te louvamos, poderoso Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Você pode sentar. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Notoriamente a gente já está sentindo a presença de Deus nesse lugar. Não sei você, mas eu creio que sim também. Mas durante o louvor ali, claramente o Senhor está nesse lugar. E isso faz com que nós não possamos voltar, retroceder. Porque daqui para frente o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Então, feche seus olhos, curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa liberdade, por essa casa, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela Tua soberania sobre nós. O Senhor está acima de nós, Senhor. Nós somos dependentes de Ti. E, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito, que é puro, santo, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, que é perfeito, que é completo, Senhor, que Ele entre, Senhor, na nossa vida nessa noite. Senhor, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar sobre um texto que está lá em Êxodo 3, que é a sarça ardente. É um texto que eu não estava procurando esse texto, e ele veio a partir da palavra do pastor Hélio, que pregou aqui há umas 3 semanas, se não me engano, onde ele falava a respeito do nome. E numa pequena família, eu fui puxando esse estudo, fui lendo esse estudo, e Deus, em algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, Deus começou a falar um pouquinho em cima desse texto aqui comigo. E eu queria compartilhar com você. Mas, assim, logo de largada, eu já quero te dizer qual que é o nosso objetivo. O que a palavra de Deus quer falar conosco nessa noite? É relembrar o lugar de Deus em nossas vidas. Relembrar quem Ele é. Veja bem, não é relembrar quem nós somos em Deus, é relembrar quem Ele é em nossa vida. Amém? Então, antes de começar o texto aqui, a gente vai ler bastante ainda esse texto, mas eu queria contar um pouquinho, para aqueles que talvez não me conhecem ou nunca ouviu falar algum testemunho meu. Nasci num lar cristão, graças a Deus. Comecei cedo uma vida me envolvendo com a igreja. Então, acredito que lá pelos, 12, 13 anos, eu frequentava muito um encontro que tem aqui na nossa igreja, que é o Intimidade com Deus. Aí, um pouquinho mais tarde, eu comecei a frequentar, eu fiz uma Jocum, que, para quem não sabe, é um Jovens com uma Missão, é um ministério que prepara jovens para missões. Participei de vários acampamentos, monte, jejum, campanha. Ainda lembrei na pequena família lá de casa que nos cultos de segunda-feira a gente era daquela igreja que trazia foto, chave de carro, carteira, lembra? Colocava no altar assim, e a gente orava, pedia para Deus abençoar, fazer. Enfim, em cada momento da nossa vida, nós buscamos a Deus de uma forma diferente.
Em cada ciclo que acontece na nossa vida, a gente interpreta Deus diferente. E tudo bem, porque isso faz parte do nosso crescimento. Mas o Senhor conosco, Ele não muda. Ele é o mesmo desde o começo até o final da nossa vida. Então eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito na sua vida, nos ciclos que você passou. Eu contei um pouquinho do meu primeiro ciclo. O meu segundo ciclo já é um ciclo que eu me casei, que eu estudei, que eu comecei a trabalhar, que aí eu tive meus filhos. Espero entrar no meu terceiro ciclo, que é onde eu posso ver meus netos, meus filhos casarem. Mas pense um pouquinho no ciclo da sua vida. Talvez para você o seu primeiro ciclo foi o ciclo onde você não conhecia o Senhor. E nessa noite Deus quer fazer você e eu lembrarmos quem Ele foi lá no começo. Que Deus que nós conhecemos no começo da nossa caminhada. Quem era o Senhor para nós? E nós vamos falar da sarça ardente. E a sarça fala do encontro de Moisés com Deus. E na vida de Moisés também teve ciclos. O primeiro ciclo, vamos rapidamente repassar um pouquinho a história de Moisés. Vamos partir de José. José e a geração de José, ali José traz José é aquele que foi vendido como escravo, foi para o palácio lá para o Egito, aí ele teve o problema, foi para a cadeia, aí ele traz a família dele, e a família dele começa a viver com ele, porque tem muita fome na terra, aí passa todo esse tempo, José e a geração de José morrem. Com isso, o povo de Deus, que vivia lá no Egito, o povo de Deus continua a crescer e se multiplicar. E aí, o que os egípcios veem? Vem uma ameaça, porque esse povo está ficando forte, grande, numeroso, eles vão nos derrotar. Então, o que começa a acontecer? Escravidão. E aí entra um dos momentos do povo de Deus, que ele é escravizado assim, brutalmente. Brutalmente. Uma escravidão, escravidão, a minha auxiliar ali fica soprando. E eles vivem debaixo de uma escravidão que é impossível viver. É impossível sustentar esse sentimento. Passado isso, os egípcios começam a trabalhar num outro método, morte dos bebês, meninos. Então o rei estabelece que mate todos os bebês meninos. As parteiras começam a ficar meio assim, não, isso não é certo, e começa a desviar ali e não matar os bebês. E aí fica essa luta, essa guerra, essa pressão, essa coisa toda acontecendo, até que a mãe de Moisés pega ele, põe num cestinho, onde a gente já conhece a história, ele vai lá, a filha de Faraó encontra Moisés, pega Moisés, a irmã de Moisés vê ele ali, vê a cena acontecendo, chama ali a princesa ali e fala, é o seguinte, quer que eu chame uma mãe para cuidar? É o pulo do gato. Aí traz a mãe de Moisés cria Moisés, e aí Moisés vai viver no palácio. Moisés vivendo no palácio, o que acontece com Moisés? Ele vai tentar apartar uma briga ali, ele mata um egípcio, no dia seguinte todo mundo acha que aquilo foi por baixo dos panos, e não, Moisés é acusado e Moisés foge para uma terra chamada Midian. Primeiro ciclo da vida de Moisés. Quanto tempo que durou tudo isso aí que a gente falou agora? 40 anos. Mais ou menos aí, 40 anos. 40 anos onde em nenhum momento eu falei para você que ele conheceu a Deus, que ele teve uma experiência com Deus, que ele foi preparado. Acredito que a mãe dele deve ter falado sim de um Deus. Mas os egípcios também falaram de outros deuses. Então imagina a cabeça dele como é que não cresce. E aí, chega no Egito. E aí eu queria ler para você aí, se você tiver com a Bíblia, Êxodo 2, 23 e 24. Que diz assim: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel
suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Aqui é uma chave para nós, que é aquilo que começa a mover o coração de Deus, é o clamor. E o que é um clamor? O clamor é aquilo que a gente vê em época de eleição, que as pessoas vão para a rua, gritam, faixas, e reclamam, e apontam, e berram. Isso é um clamor. Então aqui, o texto nos mostra que o povo, ele estava sobrecarregado. E ele começa a clamar, a pedir a ajuda de Deus. E não é diferente comigo e contigo. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz assim: orações são ouvidas instantaneamente no céu. Amém? Mas uma boa diferença que faz as nossas orações é o clamor. Porque o meu filho, quando me chama, pai, me ajuda aqui, eu ouço, eu falo, não, é urgente. Se ele berra, eu falo, opa, é instantâneo. E aqui também começa uma chave na vida de Moisés, em um ciclo, em uma transição da vida de Moisés. E pensa aí, talvez, como que Deus transicionou algo na sua vida. Mas aqui, quando o povo clama, Deus começa a se mover. Deus se inquieta com a dor, com o sofrimento. Então, quando você e eu estamos sofrendo, e a gente está sendo pressionado, esmagado, nós temos que entender que existe sim uma transição para que Deus se mova em nosso favor. E essa chave é o clamor. Nós temos que aprender a abrir a nossa boca e contar para Deus aquilo que está sufocando, aquilo que tira o sono, aquilo que você não tem para onde fugir. Sabe quando você não tem resposta? Quando você não tem para onde olhar? Quando você não tem o que você fazer? Quando saiu do seu controle, vaza pelos dedos. Nós precisamos sempre, não é naquele momento, é sempre nos lembrar de que o nosso clamor move Deus. E esse movimento que Deus fez não foi um movimento qualquer, porque aqui Deus não estava se movendo por causa de Moisés. Era por causa de Moisés? A Bíblia diz que era por causa do povo. Era o povo dele que sofria. Só que olha o que Deus faz. Deus, ele pega a vontade dele, que é soberana, que está acima de todos, e que tem todo o saber, e que tem todo o conhecimento. Ele pega a vontade dele e une com o propósito da nossa vida. E une com o propósito da sua vida. E aqui é outra chave, outra coisa importantíssima, que é entender primeiro a vontade de Deus. E aí você entender ali qual é o pedido que Deus está fazendo para você. Mas não entenda que a minha e a sua vida é uma coisa, sabe, como que eu vou colocar? Que nós somos diferenciados. Quem é diferenciado é Deus. Não sou eu e não é você. Ele nos ama de forma individual. Mas Ele é a cereja do bolo. Ele é o bambambam. Ele que é o Deus. Nós não. Então, o seguir tem que ser da nossa parte. Não Ele nos seguir. Nós o seguimos. Nós buscamos a vontade dEle. Deus aqui, Ele é tão misericordioso que Ele entende o sofrimento do povo, mas somos nós que vamos até Ele. E aqui eu queria colocar um primeiro contraste, a gente vai entrar no texto de Êxodo 3, que diz assim, Êxodo 3:1, da mesma página aí praticamente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Olha como começa o capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro.
olha o contraste que a gente começa a encontrar na palavra de Deus. Quem era Moisés? Talvez aqui já tinha se passado mais de 40 anos. Era praticamente o segundo ciclo da vida de Moisés. Moisés aqui já devia estar com uns 80 anos. Olha o contraste. Quando a Bíblia diz, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, há 40 anos atrás, Moisés era um príncipe. Moisés vivia num palácio, comendo do bom, do melhor, recebendo um certo respeito, tendo uma certa dignidade dele, mas aqui, ele era um pastor de ovelha. Pega um príncipe e põe ele de pastor de ovelha. Você já viu um pastor de ovelha caracterizado? Eu nunca vi, mas eu já vi foto. É alguém do campo. E você já viu aquelas novelas os 10 Mandamentos lá, né, as mega produções? Você já viu como é que eram os caras? Os príncipes, aqueles que viviam num palácio? Na minha e na sua vida, Deus permite contraste. Na minha e na sua vida, Deus permite positivo e negativo. Deus permite fase boa e Deus permite fase ruim. Deus permite ter, mas Deus pode permitir faltar. Deus permite dar, mas Deus permite tomar de você também. Deus é um Deus que permite contrastes na nossa vida. E não é porque Ele tem prazer em nos ver sofrer, não é por isso. Mas quando Deus permite um contraste na minha vida, eu falei essa semana para uma pessoa, eu falei, Deus permite a luta para chamar a tua atenção. Se tem alguma coisa, alguma área na tua vida que às vezes está movimentando, não é porque você está em pecado às vezes. Pode ser, mas às vezes não é. Não é porque você, está vacilando. Às vezes Deus só está querendo conduzir você para um lugar da vontade dEle. E a minha vida, Deus tem feito isso. Deus permite a gente ser apertado, Deus permite às vezes faltar, Deus permite às vezes quebrar, Deus permite as coisas, Deus permite você não ter resposta, Deus permite eu não saber às vezes o final de uma história, mas por quê? Porque é o método que Ele usa. E aqui a gente começa, nesse texto, a gente vai falar bastante disso, a entender um pouco do caráter de Deus. Deus não é alguém limitado, Deus é ilimitado. Então não ache que da forma que aconteceu na vida do outro, vai acontecer na sua. Você precisa buscar de Deus o formato que Ele tem para a tua vida. Eu preciso buscar a forma que Deus tem para a minha vida, como Ele vai falar comigo, como Ele vai me colocar no caminho, como Ele vai me dizer, Leandro, está no lugar errado, tem que vir mais para cá. E aqui na vida de Moisés, era um tempo de preparação, e Deus Ele permite isso na tua vida. Às vezes a gente não está entendendo nada que Deus está fazendo, e essa é a verdade. Às vezes a gente olha, vasculha, tenta entender, e sabe o que Deus fala para nós essa noite? É que às vezes a gente não precisa entender. É outro aspecto de Deus. A gente precisa confiar. A gente precisa fazer a nossa parte, e nós precisamos confiar. Coisas certo é certo, o simples é simples. Meu irmão, não faz muito tempo, falou uma coisa para mim, que aquilo caiu assim, cravou no meu coração, que era a respeito de finanças. Uma coisa muito simples, que ele nem imaginou, mas ele falou assim, que ele ouviu também, ele repassou. Ele falou assim, pague seus tributos. Resolva suas pendências. Resolva seus problemas. É com o seu pai? É com o seu irmão? É com o seu filho? É uma coisa que você precisa falar? Resolva. Deus não vai resolver por você. Mas por que eu tenho que resolver?
O que te motiva a dar o passo e ter que resolver as coisas? O que tem que motivar o nosso coração é o Senhor. Não dá para inventar muito. O que tem que mover a nossa vida a querer melhorar as coisas, a querer descobrir, a querer sair daquela situação, é o Senhor. E aqui Moisés, ele estava numa posição que, olha só, ele estava vivendo com um povo que ele não convivia. Então Deus estava ensinando ele o costume do povo. Deus estava ensinando ele como que era viver no deserto. Alguém que só tinha vivido em um palácio. Alguém que só tinha vivido em um lugar bom. Deus estava preparando Moisés para aquilo que ainda estava por vir. Deus estava ensinando ele a liderar. Eu não sei, mas às vezes eu vejo aquelas pessoas passeando na rua com 3 cachorros e já é difícil. Imagina um rebanho de ovelha. E depois o que Moisés ia ter que liderar? Um povo inteiro, uma nação inteira saindo de uma escravidão. Está falando com alguém essa palavra errada aí. E outra coisa que tem a ver com o que eu falei aqui, de que Deus é a cereja do bolo. Moisés aqui era um estrangeiro. O seu valor era menor ainda diante dos homens. E às vezes a gente está diante dos homens e a gente está buscando um reconhecimento. Às vezes a gente está diante dos homens, a gente está buscando ali uma aprovação, está buscando ali, sabe, ter ali um tapinha nas costas. Para com isso, a gente tem que parar com isso. De tentar agradar o mundo pelo padrão do mundo. A gente tem que tentar agradar a Deus pelo padrão de Deus. O mundo que venha. Amém? Uma frase de Paul Washer que eu achei espetacular. Eu não confio na habilidade do homem em ouvir a Deus, mas confio na habilidade de Deus ao falar com o homem. Então, realmente, a gente, para ouvir a Deus, dá ruído. Mas Deus, quando fala com a gente, sabe o que a gente tem que fazer? É parar tudo. É deixar de ouvir qualquer outra pessoa. É deixar de ouvir qualquer outro vídeo no YouTube. É deixar de ouvir qualquer outra coisa. E aonde a gente vai ouvir Deus? A gente vai ouvir na palavra dEle. Qual é o tempo que você tem tido com o Senhor? Dez minutos? Se eu sair para comemorar o dia dos namorados com a minha esposa e falar, ó, tem 15 minutos, vamos? Vai dar problema. Ou vai chegar e ela não vai falar nada, ou eu vou chegar e ela vai bater na raiz. E às vezes a gente chega assim com Deus. E aqui vai entrar num texto que não tem como você não pensar em você. Você vai precisar pensar em você e eu vou precisar pensar em mim. Que é quando Deus começa a falar com Moisés. Aqui entra um ponto de relacionamento, de comunicação, de interpretação, de movimento. Aqui entra assim, tem outras experiências de Deus ali, inclusive com Moisés, onde a passagem conta, a Bíblia conta que em alguns momentos Moisés, quando ia na tenda do encontro falar com Deus, ele saía com o rosto brilhando. Então existem outras passagens, mas para mim essa passagem aqui, quando eu comecei a ler, Deus, ele dá tanta informação a respeito do caráter dele, que revela como que a gente tem que falar com Deus. E aqui eu queria começar a ler, em Êxodo 2, porque o primeiro a gente já leu. Diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus é um Deus de sinais. E aqui Deus mostra um sinal para Moisés. No meio do deserto, ele andando com um bando de ovelha, e do nada, uma sarça, um arbusto, começa a pegar fogo. E ele olha para o fogo, e a sarça não se consome.
Deus, na minha vida e na sua vida, está dando sinais. Não é que Ele vai dar sinais. Deus está dando sinais. E a grande questão é, por que Deus está... Por que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque se Deus nos criou para a glória dEle, e se Deus nos criou para se relacionar conosco, seria um Deus muito sem noção de não querer falar conosco. Não seria? Quem faz um filho para não ter relacionamento com o filho? Então Deus, a todo momento, quer falar comigo. A todo momento Deus quer falar com você. Mas a grande questão é se nós estamos percebendo o Senhor ao nosso redor. Essa é a primeira coisa, é a percepção. Você está percebendo o Senhor no seu dia a dia? Você acorda, você vai lá, lê a sua palavra, em nome de Jesus. Se você não lê, você vai ler. Você busca ali o Senhor, você faz a sua primeira devocional, aí você starta o relógio do dia. 24 horas, que já não são 24, né? É, 24 horas já foi, agora a gente está vivendo 12 horas. Mas aí o seu dia começa e começa a acontecer problema. E aí começa a chegar notícia, e aí alguma coisa dá certo, outra coisa dá errada, e alguma coisa não acontece nada, fica parado. Você pergunta para Deus, Senhor, o que isso aqui tem a ver? Senhor, não estou entendendo isso aqui. Você pergunta para Ele, você diz para Ele que você não está entendendo aquilo que está acontecendo? Você se relaciona com Ele? Nós precisamos aprender a fazer isso, sabe? É um alerta que Deus está dando para nós. As coisas que acontecem durante nosso dia, nós precisamos parar e falar, Senhor, eu estou falando isso por mim, tá? Estou falando isso por mim. Isso não é palavra de exortação para você. Isso é palavra que Deus falou comigo. Comigo. Você não está percebendo. Se está tudo bem, você passa batido. Se está tudo mal, você chega desesperado e você pede de tudo. Segura a onda. Percebe uma coisa de cada vez. Geralmente, os sinais de Deus acontecem, quase 99% das vezes. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Depois. Mas, geralmente, os sinais de Deus acontecem fora da igreja. Aqui dentro é festa, aqui dentro é rojão, é música, é palavra, é choro. E lá fora, o sangue frio, o endemoniado que trabalha contigo. E lá fora, você vai perceber Deus? Você vai estar sensível? Deus nos criou com 5 sinais, 5 sentidos. Você está percebendo o Senhor ao teu redor? Quando um homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode ouvir. Quem disse isso foi Billy Graham. Vou repetir. Quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode ouvir. Então, às vezes, a sarça está pegando fogo do nosso lado, e a gente está viajando na maionese. A gente está pouco aí para o sinal que Deus está dando. Começa a fazer esse exercício. É um exercício que eu tenho feito. Durante a semana, acontece uma coisa, acontecem umas coisas nada a ver, recebe umas respostas meio assim. Senhor, o que isso tem a ver comigo? Senhor, não estou entendendo. Senhor, clarei isso aqui. Se não for agora, depois me explica isso, Senhor. Mas nós temos que abrir a boca. No versículo 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que combinação de 2 versículos. No primeiro texto, Moisés, quem escreveu o Êxodo foi o próprio Moisés. Moisés diz que viu a sarça ardente. Ele percebeu a sarça ardente. E no 3, ele diz assim, me virarei para ver agora. Ele está curioso. Ele quer saber um pouquinho mais. Ele viu que tem alguma coisa acontecendo. E ele vai tentar descobrir.
Ele já percebeu que não é natural, ele já percebeu que ele não conhecia aquilo. E a nossa relação com Deus tem que ser assim. Tem um livro muito antigo que fala Caçadores de Deus, e no livro tem um exemplo que o autor dá, onde ele comenta que brincando com o filho dele, que era pequenininho, ele se escondia e o filho não achava. E aí ele botava o pé, aí o filho via o pé dele, ia correndo, ele saía, se escondia em outro lugar, mostrava a mão, aí ele ia para outro lugar, e ele ia fazendo o filho dele descobrir ele no lugar. E Deus é assim que Ele trabalha conosco. Às vezes Deus pode vir e escancarar a janela, mas às vezes Deus vai fazer você vir humildemente, se rastejando, se humilhando diante dEle. E por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus e nós não. Deus não vai inverter a posição conosco. E Deus tem me falado isso: Leandro, eu não vou inverter a posição contigo. O Deus sou eu. Você é o meu servo. Eu sou o Deus. E isso faz com que nós comecemos a colocar Deus no lugar certo dele. No lugar que já era dele na nossa vida. No seu casamento, no meu casamento, a colocar ele no lugar certo lá, na relação com a sua esposa, com o seu esposo. A colocar ele lá no lugarzinho, no relacionamento com o seu filho. A colocar ele lá no lugarzinho certinho dele, lá dentro do seu trabalho, que geralmente é onde é mais difícil o ambiente. E no 4, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Olha esse começo do texto, como está escrito. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus. Olha a sensibilidade de Deus conosco. Lembra que eu falei que Deus percebe, o texto fala do movimento? Deus percebe teu movimento. Não lembro quem foi, mas um texto que falava que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Deus olha para mim e para a tua vida e Ele está, sinceramente, pouco se importando com o estereotipo que a gente cria de cristão. Deus está nem aí para talvez essa palavra. Deus está mais se importando com a postura que está o meu e o seu coração para Ele. Eu fico imaginando Deus aqui, e Ele vendo Moisés, e vendo o Senhor que se virava para lá, olha o que Ele fez. Deus bradou, gritou do meio da sarça. Por que Ele bradou? Por que Ele gritou? É o próximo versículo que vai dizer isso. Mas Deus é aquele que intercede por você. Sucena está aí? É intercessão isso aqui, não é? É a intercessão de Deus por mim e por você. Deus olha para nós. Às vezes a gente está achando que a gente está completamente sozinho, completamente sem uma direção, completamente sem uma palavra de sustento, completamente perdido no meio do deserto, completamente sem entender o sinal de Deus, mas basta um movimento nosso para o Senhor, e Ele olha e Ele se compadece. E aí Ele vem e Ele começa a se relacionar. Essa é a primeira interação de Deus com Moisés na sarça. É a primeira vez que Deus fala com Moisés. Mas por que Deus falou? Porque Ele percebeu que Moisés estava interessado em entender o sinal. E qual foi a primeira vez que Deus se compadeceu e se moveu para começar a livrar o povo aqui de Israel? Foi quando o povo... Então essa é a chave. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Deus deu boca para nós. Deus deu sensibilidade. Você pode achar que o teu tempo de conversão, e você não entende de texto da Bíblia, e você lê pouco, e você vai dar um monte de desculpa, como eu dou também, um monte. A gente vai encher o nosso coração de desculpa, para a gente se sentir, sabe como? Não é pequeno, é para a gente se sentir dando uma desculpa para Deus, para a gente tentar se livrar
da nossa responsabilidade com Deus. Mas não é isso que Deus está nos ensinando aqui com esse texto. Porque esse texto aqui não é para apontar o dedo na nossa cara. Esse texto é um texto de amor que Deus permitiu para que nós entendêssemos como Ele deseja se relacionar comigo e com você. Não tem outra coisa, não tem outro mistério nesse texto aqui. A única coisa que Deus quis, a Bíblia não é a carta de Deus para nós, a Bíblia não é a revelação de quem Deus é para nós, a Bíblia não é a forma que Deus, a instrução que Deus começa a dar de como que Ele quer falar o nosso coração e como que Ele quer ser adorado. Não é isso? A palavra de Deus, a Bíblia, não é isso? Então, por que que esse texto aqui para nós não pode ser simples? A única coisa que nós estamos fazendo aqui é entendendo palavra por palavra do texto. É gastando um tempinho aqui para a gente entender que Deus percebe o teu movimento. Sabe aquele jejum que você acha que foi frouxo? Deus olhou aquele jejum. Sabe aquele choro que você achou que... Você nem chorou tanta lágrima assim, nem molhou tanto assim o rosto. Meu irmão, Deus olhou aquele choro. Aquele joelhinho ardido no chão. A coluna que dói quando a gente fica ajoelhado, assim, sabe? Antigamente eu orava mais ajoelhado no chão, assim, direto. Agora já está mais no sofá, assim, né? Está mudando um pouquinho. Antigamente era cara no chão, assim. Agora essa cara fica muito no chão, já falta um ar. E Deus entende isso também. Eu não sou o mesmo Leandro das histórias aqui que eu contei. E Deus está entendendo isso. Mas não é porque Deus está entendendo que você já não é o mesmo, que você vai se colocar numa posição, e eu vou me colocar numa posição de que, já que Deus não fez mais nada a partir daqui, então agora eu vou só colocar na banguela e vou tocar o evangelho aqui na banguela. E a curiosidade? Você está curioso pelo Senhor? De verdade, você está curioso? Quando você está começando um relacionamento, a namorar com alguém, você fica muito curioso, não fica? Caramba, será que ela gosta disso? Será que gosta daquilo? Como será que é? Aí você marca um passeio de escuna, né? Você fala, caramba, será que ela curte água? Será que... Você começa aquele negócio de descobrir a pessoa. E às vezes tem um momento na nossa vida que a gente para de fazer isso. O texto aqui de Moisés mostra para nós que Moisés estava... Acho que ele estava igual uma sarça ardente também. Olhando o bagulho pegar fogo, pensando naquilo. Olha como o texto é detalhista. Eu vou ler de novo. Ele fala, Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Ele sabe para onde está, ele já entendeu que o negócio é maravilhoso, ele quer entender um pouco mais, porque a sarça não se queima. Olha isso. A gente às vezes acha que tem que ter a revelação dos céus, que tem que ter o desdobramento assim, de toda a palavra do hebraico, do grego, do aramaico, do sei lá o quê. Mas não. Entenda uma coisa, e eu preciso entender isso também. Aquilo que Deus faz você entender é suficiente para Ele falar o que Ele quer comigo e com você. Não precisa de um pastor, não precisa de um missionário, de um profeta. Se Deus precisar de um profeta para você entender, relaxa, Ele vai mandar o profeta. Mas se não precisar, Deus é autossuficiente. Deus, Ele é completo, é pacotão, não precisa de texto auxiliar. A palavra de Deus, eu já falei isso várias vezes, e esse versículo não sai da minha cabeça, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, é eficaz. E Moisés, ele vai nesse movimento aqui, ó, e o Senhor começa a acompanhar, aí você começa já a perceber um sincronismo, e isso é gostoso, que é quando você fala assim, poxa, olha, Deus está falando comigo. Quando você fala essa fala, quando você entende isso na sua vida, que Deus, caramba, Deus está dando uma resposta. Deus, não é gostoso?
Eu falei já para a Carol isso, que quando a gente envelhecer, eu vou inscrever a gente numa dança de salão, de salsa, alguma coisa assim. Ficar velhinho, eu vou querer aprender a dançar. Começa a ter um sincronismo. Dizem que o casamento vai ficando bom ao longo dos anos, não é? Por quê? Porque já sabe onde dói, onde não dói, já sabe como é que faz, já sabe que se roncar onde bate, já... Não é verdade? Já entende, já vai entendendo. E esse sincronismo com Deus, eu vou te falar uma coisa, essa intimidade, esse lance de prever com Deus, não existe. Não existe isso com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado. Se Deus fosse limitado, nós íamos conhecer a Deus a um certo ponto. Imagina o maior teólogo do mundo, um Billy Graham da vida aí. O cara ia conhecer a Deus de um jeito que ele ia falar, agora deu. Vou para outro Deus agora. Esse Deus aqui eu já conheço todo. Não é assim. E isso tem que ser motivo de alegria para nós. Por que é motivo de alegria? Porque a cada passo que Deus se revela para nós, o que nós cantamos aqui? Essa música perfeita para hoje. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe quando você come uma comida, você fala, maravilhosa a comida. Quando você vê um pôr do sol, você fala, maravilhoso isso. Sabe quando você... Momentos de maravilha. É isso que Deus está tentando preparar para mim e para você. Momentos de maravilha. Não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando nós oramos. Billy Graham também. Versículo 5. Só para fazer uma passagem. Moisés responde para Deus. Deus fala, né? Moisés, Moisés. E aí Moisés responde no 4. Eis-me aqui. E no 5. E disse, não te chegues para cá. Tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E sabe o que isso aqui significa? Quando Deus fala isso para Moisés? Deus precisava ter falado isso? Não. Ele é autossuficiente, ele decide. A regra do jogo é dele. Ele precisava ter parado Moisés ali. Já estava acontecendo o movimento. Mas sabe por que ele nos para às vezes? Às vezes Deus faz essas paradas, faz um silêncio, e aí Ele dá uma instrução. Deus para mostrar que Ele é Deus. Deus para treinar o nosso ouvido. Deus para porque Ele nos ama, e se Moisés avança, e se eu e você avança em lugar que é santo, nós somos consumidos. Por que tem muita gente aí no mundo? Não vou falar mundo como se fosse daqui da porta para fora, mas por que tem muita gente aí que vai esfriando no amor? É a falta de temor do Senhor. E eu e você estamos imunes disso? Jamais. Nós que não cuidemos do nosso coração, nós que não estejamos alinhados com a palavra de Deus, e Deus aqui dá essa resposta para Moisés. Somos indignos diante de Deus. Nunca pense que... Isso aqui falou muito comigo. Nós temos que ter postura diante de Deus. É muito gostoso orar na nossa casa, ter o nosso momento, estar aqui louvando a Deus na igreja, mas nós nunca podemos esquecer que quando nós chegamos diante de Deus, é um Deus santo. Nós estamos estudando aqui nas sextas-feiras o tabernáculo, né? E já viu todo o contexto que é armado para que se pudesse pedir perdão pelos pecados? Tudo bem, Deus mandou Jesus foi lá, morreu na cruz, pagou o preço que era meu e teu, mas isso não nos dá o direito. Sabe aquela velha, vou resumir numa fala isso. Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Sabe aquela expressão? Dá dinheiro, mas não dá liberdade? Com Deus, o que isso significa? Mantenha-se no seu lugar diante de Deus. Não desafie o Senhor. Entenda o seu lugar
Aliás, ao contrário, né? Entenda o lugar dele, e aí você se coloca no seu. Amém? E no 6, diz assim: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui Deus fala da aliança dele conosco. E isso é um ponto importante para nós. Nós não podemos esquecer que ele é um Deus que já se aliançou conosco. Ele é um Deus que já fez uma promessa. Ele já tem um pacto, nós já fizemos um pacto com ele. E no 7, e disse o Senhor: tenho visto outra prova de que Deus está sempre de olho em nós. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Salmo 139, um excelente salmo. Deus conhece as aflições. Deus não quer que você vá lá na prova do Enem e faça uma redação dos seus problemas, das suas aflições, dando os detalhes e fazendo ele, atualizando ele do que você precisa. Deus já sabe. Quem já viu aquele filme A Cabana? Todo mundo lembra desse filme? Quem não viu, tem que ver. E tem uma cena que está sentado na mesa o carinha lá, que é eu e você, aí está Deus, o Espírito Santo e Jesus. E aí Deus pergunta assim para a pessoa, né? E me fala sobre o seu filho. E aí o cara para e fala: peraí, mas você já sabe do meu filho. Você sabe todas as coisas, você não sabe todas as coisas? A palavra diz que o Senhor conhece o que eu vou dizer antes de chegar, antes de eu falar. Como que você não sabe do meu filho? E aí sabe que na cena o filme fala, Deus fala assim: eu sei mesmo, mas quando eu vejo pelos seus olhos, é novo. E é isso que Deus está querendo dizer aqui. E no 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra. Opa. É isso mesmo, né? Daquela terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu. Não, eu pulei aqui, desculpa, gente. No 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Lembra que eu falei de novo? Deus se move pelo clamor. É o clamor. Então, deu BO no dia, deu BO na hora ali que você precisa, clama. Sai para um canto, vai para o banheiro, vaza. Vai clamar. Porque você ali às vezes não consegue resolver. E no 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Aqui Deus falando já com Moisés. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus é capaz de fazer o que você e eu não pode fazer. Marca isso no seu coração, marca isso num post-it, marca isso num papel. Deus é capaz de fazer o que eu e você não pode fazer. Simples e binário. Começou a olhar e ver que não dá para você resolver, você já sabe que precisa ir até o Senhor. Você já entende que é um lugar onde o Senhor quer se mover. Então, começou a andar, não dá mais para andar, entrega no Senhor. Por quê? Porque Deus não é compreensível. Nem todos os caminhos de Deus Ele vai te dizer. Olha como Deus responde para Moisés aqui: eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu que vá até Faraó? Olha o que Deus responde no 12: certamente eu serei contigo. Alguém aqui está vendo o detalhe? Deus está falando das 10 pragas? Deus está dando o script, o roteiro de como que Ele vai livrar?
E às vezes a gente quer detalhe de Deus, né? Mas como, Senhor? A conta não fecha aqui. Às vezes a gente quer que Deus sente e repasse o plano com a gente. Ó, vem cá, filho. Ó, então, Leandro, eu estou pensando em fazer assim, ó, com a tua vida. Ó. Deus não vai repassar. Tem coisa que Deus não vai explicar. Tem uma música que a Carol me mandou, não lembro agora, é uma música meio rap. O cara fala assim: você precisa primeiro pisar para depois Deus colocar o chão. Deus não é compreensível, Ele é confiável. Você confia no Senhor? E esse texto aqui, lembra que eu falei? Que está dizendo a respeito do caráter de Deus. Então entenda isso a respeito de quem Deus é. Ele não precisa ser compreensível. Você não precisa entender tudo que Deus está fazendo. Você precisa confiar em tudo que Ele está fazendo. Eu preciso confiar, crer. E crer, confiar, é entregar. Quando os meus filhos vão dormir na casa de alguém, eu confio. Ó, toma que o filho é teu. Por uma noite, é teu. Quando você entrega para Deus, você não pode exigir que Deus te explique o caminho das coisas. Se você ficar batendo nessa tecla, você vai perder tempo. Por isso que falam que não é só pedir, tem que saber pedir, né? Tem que saber orar, tem que saber se posicionar. E eu falo isso com esse meio ar de exortação, porque chega a ser uma raiva de mim mesmo, assim, às vezes, sabe? Que eu sou gerente de projeto, e eu fico, às vezes, orando com Deus, quebrando a cabeça com Deus, para ver se Ele entra no meu cronograma. Para ver se Ele me dá o próximo step ali. Ó, está faltando aqui um budget para isso aqui, ó, Senhor. Deus não vai entrar na tua onda. Deus não vai. Deus não vai fazer do teu modelo. A nossa mente projeta algo que a gente acha que é o... Caramba, se fizer assim, fizer assado, fizer assim, fizer assado, vai dar certo. Deus olhando assim, vou gastar um tempo com esse estagiário aqui. Deus não é compreensível, Deus é confiável. Um versículo que expressa isso, Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Explicou alguma coisa aqui, Toninha? Não explicou nada, né? Ele só falou assim, sabe aquele... Quando você pega uma criança, você fala: ei, campeão, vai lá, vai que é tua. Tu não explicou como é que ele tem que tocar a bola. Tu explicou? Tu não explicou como é que ele tem que fazer não explicou. E é isso que Deus faz às vezes. Vai. Vai, que eu estou dizendo para você ir. E aqui a gente chega no final do texto. Inês, se puder. Êxodo no 13 e no 14. E aqui, gente, é a maravilha de Deus, desse texto. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vierem os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Tenho um coração, né? Um grande sorriso e uma linda canção. Deus me fez assim. Sim, vou cantar. Assim vou louvar. As versões mais... anos 90. Eu sou o que sou. Sabia que você fala isso também? Quando você está lá quando você chega na sua casa, você está sem chave, você toca o interfone. Quem é? Você fala: sou eu.
Você não faz isso? O que isso significa? Sou eu. Dá uma moral? Não, né? Quem que autorizou isso aqui? Eu. Eu sou o que sou. A Bíblia fala sobre vários nomes de Deus. A gente está estudando isso lá em casa. Aquele louvor de Sekno Yavé, El Shaddai, El Shalom, Yavé, como alguns dos judeus nem ousam pronunciar. Mas quando ele diz, eu sou o que sou, traz a plenitude de Deus, traz o caráter inteiro de Deus. Não precisa dizer mais nada, só diz que o eu sou te enviou. No Egito haviam vários deuses, vários, que eles adoravam, que eles construíam estátuas. Imagina um povo escravo, 80 anos, mais de 80 anos, um povo que ouvia sobre vários deuses e ainda tinha lá no fundinho do baú o grande eu sou guardado. E de repente chega um cara para livrar por um clamor que moveu o coração de Deus depois de 80 anos. E o povo fala, mas e aí? Olha para um cidadão, não era um Aquiles de guerra. Não foi um cara, sabe? Chegou um carinha lá assim, ó, tipo eu assim, ó, camisetinha. Chegou Moisés. Tem um cara aqui que quer falar com os anciãos aqui, ó, com o povo. O que ele quer falar? Ele quer falar que ele veio libertar o povo aí. Em nome de quem? Como? Ele está dizendo aí que o eu sou mandou ele. Isso na sua vida e na minha é uma pergunta. É suficiente? Ele diz assim, ó, do hebraico diz, eu não sei se eu vou saber pronunciar certo, mas Eia Asher Eia, acho que é isso. Eia Asher Eia, que dá o sentido de eu serei o que serei. Em Apocalipse diz que ele era, ele é, quando João fala, e o que há de vir. Não é diferente? Aqui ele diz eu sou o que sou, do hebraico, eu serei o que serei. E João fala, ele era, ele é e ele será. O que isso significa, essas comparações, esses dois nomes de que Deus é apresentado? Que ele não é compreensível, que ele não está preso no tempo, que Deus não é um conceito. Você crê em Deus? Eu vi um vídeo esses dias aí, um cara falando, nem sei quem era o cara. O cara falou um negócio muito bom. Deus não é um conceito para você ficar explicando, botando numa lousa, uma caixinha. Deus é algo para você viver Ele. Fique de pé, a gente vai orar. Quando Deus fala, eu serei o que serei, se puder apagar a luz, que aí o pessoal fica mais confortável e a gente já ora. Quando o texto diz, eu sou o que sou, sabe o que Deus está te falando? O que Deus estava falando para Moisés? E é exatamente o que Ele está falando para nós essa noite. Eu sou o que você precisar. E na hora que você precisar, Deus está falando isso para você nessa noite. Como Ele está falando para mim. Eu estou dizendo, Senhor, aqui um problema lá no casamento. Senhor, um problema aqui na finança. Senhor, um problema aqui na minha saúde, Deus. Pelo amor de Deus. Aí você clama um Deus lá, faz uma oração mais ajeitadinha para a saúde. E Ele está dizendo, eu sou. E quando Ele fala o eu sou, tem a ver com o seu coração, como enxerga o Senhor. Nós não podemos conhecer a essência profunda de Deus, mas nós vamos ter um relacionamento com Ele. Você vai ter. E esse relacionamento vai fazer eu e você contar as histórias
que Deus teve comigo e contigo. Missões é a boa nova. Relacionamento com Deus é passar para a geração. Eu queria orar. Feche seus olhos. E antes de orar, eu queria fazer um apelo. Mas não é um apelo primeiro para aqueles que ainda querem aceitar Jesus. Esse a gente vai fazer. E você que pensou isso aí em algum momento da palavra, já começa a orar aí. Mas o primeiro apelo que eu queria fazer aqui é: se você está com dificuldade de enxergar Deus, de enxergar o eu sou em alguma área da sua vida, talvez a sua fé está pequena em alguma situação. Talvez você está desencorajado. Talvez você está olhando igual um matemático, olhando para aquilo que dá para fazer conta. Talvez você está olhando racional e você não está olhando para o eu sou. Deus fala: eu sou o que você precisar. E o que você precisa nessa noite? Fala isso para o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor aqui, ó. É nisso aqui que eu preciso, Deus. Oh, Deus. O Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor está acima da nossa compreensão, acima do nosso entendimento. Deus, nossas orações, elas precisam ser orientadas pelo Teu Espírito, Pai. Espírito Santo, começa a passear aqui no meio da Tua igreja. Começa a falar, Senhor. Continua, Senhor, a ministrar no coração deles, Pai. No meu coração. Oh, Jesus. Transforma a nossa ótica, Pai, para que nós possamos Te enxergar como devidamente o Senhor deve ser enxergado. Começa a abrir tua boca. Começa a abrir tua boca, porque o Senhor está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. E o que o Senhor tem para nós essa noite é limpar ali os nossos óculos de como que nós enxergamos a Deus. Ele é o eu sou. Ele é tudo que nós precisamos nessa noite. Assim como Ele foi com Moisés. Talvez você está caminhando aí numa direção da sua vida que você nem sabe onde vai dar. Você não consegue enxergar um futuro. Você não consegue enxergar o próximo mês. Você não consegue enxergar o final do ano. Talvez você não está enxergando nada ainda. Mas o que Ele veio aqui nessa noite para nos dizer é que eu sou o que sou. Ele é o que nós precisarmos da nossa vida. Ele é suficiente. Nós não precisamos de um banco, nós não precisamos de um emprego, nós não precisamos de um hospital, nós não precisamos de alguém para nos fazer feliz. Isso é um meio para que Ele fale conosco, para que Ele se revele a nós. Mas o que nós precisamos, e a única coisa que nós precisamos, é do Senhor. A única coisa que nós precisamos é do Senhor. Pai, nós Te clamamos nessa noite, Senhor, pelo Teu poder sobre nós. Oh, Jesus, alarga, Senhor, nossas tendas, alarga, Senhor, nosso entendimento. Oh, Pai querido, aumenta a fé, aumenta a nossa confiança, Senhor, que possamos olhar para o Teu caráter e encontrar nele conforto, e encontrar nele refúgio, olhar para quem Tu és e encontrar saída, e encontrar, Senhor, salvação, que possamos olhar para o Senhor e encontrar resposta, que possamos olhar para o Senhor e encontrar alimento, que possamos olhar para o Senhor e encontrar, Senhor, um cuidado que nós não encontramos com ninguém. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, Te agradecemos,
Senhor, nós queremos nesse momento continuar na tua presença com um coração grato. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. Começa a agradecer a Deus pelo que Ele já fez na tua vida. Começa a agradecer a Deus num ato de fé, pelo que Ele vai fazer amanhã. Começa a agradecer a Deus, fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque amanhã eu posso não ter resposta, mas o Senhor estará ali comigo. Eu posso não ter a saída que eu espero, mas está tudo bem, Senhor, porque o Senhor vai estar ali comigo. Senhor, eu posso não ter ainda a cura que eu preciso, eu posso não ter ainda, Senhor, uma palavra que eu estou esperando, mas o Senhor diz que estará ali comigo. Eu te louvo por isso, eu te agradeço por isso. Louvado seja o teu nome por isso, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor é suficiente para nós, Deus. O Senhor é suficiente para nós, Senhor. Suficiente, Senhor. Tua palavra, Senhor, é suficiente também, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória. Eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Cristo. Nunca fez uma oração confessando o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. Esse Deus que nós pregamos aqui, ó, é a entrega de uma vida para Ele, para o grande eu sou. Tem alguém nessa noite que gostaria de fazer uma oração? Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém puder abraçar... Qual é o seu nome? Gláucia. Glória a Deus pela sua vida, Gláucia. Isso, essa é a irmã Georgina. Está em boas mãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso já valeu a pena. Isso já valeu a pena. Gláucia, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, Gláucia, e você repete conosco, amém? Amém. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. O Senhor é o eu sou na minha vida. Guarda os meus dias e continua a falar comigo, porque eu te quero. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Gláucia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém. Vamos orar dos pastores? Tá bom. Georgina, pode se assentar, queridos. E a Bárbara. A paz, queridos. Então, ontem nós tivemos o evangelismo aqui de manhã, nós fomos anunciar o eu sou. E nós saímos com alegria, voltamos com mais alegria ainda. O Henrique trouxe um rapaz que, durante a pregação, ele foi tocado pelo Espírito Santo, e esse homem, ele se derramava ali, ele chorava, e vamos orar, e ele chorava, e vamos fazer isso, e ele chorava, e ele foi levado, ele optou
ele foi constrangido e ele foi para a casa de recuperação. E ele está lá, na casa de recuperação, no Desafio Jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Se por essa vida só já valeu a pena, aqueles irmãos que estavam aqui de manhã, mas eu quero agradecer a igreja, que nós fomos, porque vocês oraram, né? Nós fomos, alguns receberam o chamado e atenderam o convite. A Val me ligou hoje de manhã, mandou mensagem pelo WhatsApp, quando vai ser o próximo? Então, o próximo, a Bárbara está aqui para falar e já para convidar aqueles que quiserem participar do evangelismo conosco. Nós tivemos assim, eu saí e eu aprendi um pouco mais sobre evangelismo, e cada vez a gente vai aprendendo mais. E eu quero convidar você, incentivar você, que tem esse amor por Deus, que conhece o grande eu sou, a se empenhar, a se juntar a esse exército que Deus está levantando. Amém? Então, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. É rapidinho. O recado é basicamente esse que a Georgina falou. Nós estamos estimulando e motivando a igreja para estar conosco nesse movimento de evangelização. E principalmente aqui pelo nosso bairro. A gente crê que, na verdade, Deus nos trouxe aqui para o Canal 6, e nós temos visto durante todo esse ano que quantos visitantes nós temos recebido, quantas pessoas têm aceitado Jesus, quanta diferença nós, como igreja, temos feito na vida de algumas pessoas aqui. E dia 18 nós estaremos aqui às 9h30 da manhã. Vamos ter uma breve explicação de como vai ser, e vamos sair aqui ao redor, vai ter uma feira. Então, domingo de manhã aqui tem feira. Então, o nosso foco é próximo daqui, a gente vai se dividir em duplas, assim como foi com a Georgina, e nós vamos entregar um bilhete, e, em especial, vai ser o convite do nosso culto de mulheres. Nós teremos o nosso próximo culto de mulheres, dia 24/6. Então, eu gostaria muito que as mulheres aqui da igreja participassem, viessem no dia 18, porque nós, como mulheres, sendo esse testemunho vivo, essa estampa da igreja, nós mesmas convidando as mulheres para estarem aqui no dia 24, é um motivo, é um incentivo para outras mulheres virem até aqui e serem tocadas pelo Espírito Santo, e também para estarmos falando de Jesus. Assim como a Georgina veio com esse testemunho aqui deste sábado, eu creio que Deus terá ainda mais novos testemunhos do que Deus vai fazer, tá bom? E as mulheres já anotem, dia 24/6, o nosso próximo culto de mulheres, aqui na nossa igreja, às 16 horas, tá bom? Mais alguma coisa? Acho que é só isso, pastor. Obrigada. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Quem nos visita essa noite? Alguém aqui visitando a primeira vez? Seja bem-vindo. Deus abençoe, sejam bem-vindos, amém? Mais alguém? Ali também, Deus abençoe muito sua vida. Que bom. Tem alguém desse lado? Primeira vez? Ali, Deus abençoe também, viu? Vocês receberam uma fichinha na entrada, quando chegaram, e ganharam um bombom? Se não ganharam um bombom na entrada, reclamem. Ganhou um bombom? Tá bem. Isso aí. Depois vocês cumprimentem os nossos visitantes. Amém, queridos? Façam isso, por favor. Porque senão eles não vão achar que eu estou mentindo aqui, que eles são bem-vindos. E ontem nós, só reforçando aqui o que foi feito, foi muito bom sairmos e fazermos esse evangelismo. Tivemos aqui um ensaio maravilhoso, né? Com o Vinícius e o Leandro. E eu gravei, né? E a Sandra queria que eu passasse aqui. Não? Tá bom. Mas são artistas, foi um bom treinamento, e a minha expectativa era de que, se uma vida entregasse o seu coração para Jesus, já tivesse valido a pena. E foi o que realmente aconteceu, né? Além de muitas pessoas, então foi isso, né? Não existe coincidência, né? Mas o rapaz nasceu em Garapava. Então me apresentaram ele aqui, e ele falou que era de Garapava. E alguém sabe? Alguém já ouviu falar de Garapava? Alguém aqui? Em Garapava? Garapava é a última cidade de São Paulo antes de Minas. E ela fica ali na divisa
de Minas com São Paulo, depois que você atravessa o Rio Grande, você chega em Uberaba. Então, é a primeira cidade, indo daqui para Minas, primeira cidade de Minas é Uberaba. A última cidade de São Paulo é Igarapava, né? E aí, como é que eu sei disso? Eu falei, porque minha mãe nasceu em Igarapava. Então, eu falei, rapaz, que coincidência, né? Falei, mas é fácil, porque tem, né, lá do sul de Igarapava tem 3 milhões de habitantes, lá do norte tem mais 3 milhões e 100 mil. 35 mil habitantes em Igarapava. Então, você encontrar alguém que de Igarapava aqui em Santos e encontrar outro que a mãe nasceu é muito difícil. Eu falei, olha, Deus queria mesmo te salvar hoje e queria te dar um sinal, né? Porque o pastor da igreja tem a mãe lá de Igarapava. Então, que bom. Você, de alguma forma, a gente cria de tudo para a pessoa, entendeu, irmãos? Acreditar que foi Deus que falou com ela. Não deixa ela escapar. Foi uma bênção muito grande, né? Então, domingo que vem, eu gostei muito, viu, das mulheres irem convidar as mulheres. E é isso mesmo, mostrar a face para que outras possam ver quem são as mulheres da igreja, né? Para que elas se sintam, de alguma forma, tocadas para vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Amém? Jesus está voltando, irmãos. Está voltando, os sinais estão aí, então nós não podemos perder tempo e não nos preocuparmos com o que os outros vão pensar de nós, certo? O que muitas vezes nos impede de fazer evangelismo, de falar de Cristo, é o que os outros vão pensar de nós. E nós não podemos, temos que treinar o nosso coração, não se preocupar, o que vão pensar de nós, né? O que importa é o que Deus vai pensar de nós, isso é o que mais importa para nós, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar, mais uma vez, encerrar o culto. Você foi abençoado essa noite? Amém. Deus é bom. Feche os seus olhos. Pai Santo, muito obrigado por mais uma noite estarmos aqui, celebrando o Teu nome. Mais uma noite estarmos cultuando a Ti, Deus querido e maravilhoso. Obrigado pelo privilégio de podermos anunciar Jesus Cristo para outras pessoas. Deus, que nós possamos ser eficientes nisso, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Termos a fé, Senhor, a alegria, Deus, de falar de Jesus para as pessoas, Senhor, com palavras, com atitudes, é o que nós te pedimos, Senhor. Pai, abençoa cada vida aqui essa noite, cada família representada aqui, Senhor. Eu peço que a Tua bênção esteja sobre essa casa, esteja sobre os Teus queridos. Eu peço que a Tua paz esteja em cada coração. Deus, abençoando os meus irmãos, abençoando seus lares, abençoando o trabalho de cada um. Deus, despertando em nós cada dia mais fome e sede da Tua presença. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, esteja com toda a igreja de Jesus espalhada na terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Os irmãos querem orar, né? Tem um detalhe que eu esqueci aqui. Bom, só estou eu aqui, então eu vou receber a oração. Pode vir aqui, né? Hoje é o dia do pastor, os irmãos querem orar pelos pastores. Pastor Nando não está aqui, porque ele viajou com a família. Muito bom, né? Que faça isso mesmo, viajar, abençoar, e não conseguiu chegar. E a Sandra também não conseguiu chegar, hoje dirigiu, está arrebentada, foi para São Paulo, me ajudou na direção. Então, eu estou representando os pastores aqui da igreja. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Lembrei daquela música antiga. Pastor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pela vida dos pastores dessa igreja, Pai. Obrigado. Deus, eles são extensão Tua aqui na terra, Senhor. Amém. São usados por Ti, Deus. Obrigado, Senhor, pelo tempo que eles dedicam, Senhor. Eles passam uma vida dedicando, Senhor, as vidas. Deus, obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, a casa deles.
Guarda, Senhor, a família deles, guarda o coração, a mente deles, o emocional deles, Pai. Guarda as finanças, guarda a saúde. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor guarde o ministério, que o Senhor guarde, Senhor, e conserve a unção que foi depositada sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que dia após dia, Senhor, eles possam ser usados por Ti, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam, Senhor, saciados, em nome de Jesus, que mal nenhum chegue, Senhor, à casa deles. Nós repreendemos todo o levante de Satanás contra a casa, contra a vida, contra o ministério, em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando esses homens e mulheres, em nome de Jesus, amém e amém.